Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindos a Alcalá de Henares, aqui muito próximo a Madrid, capital espanhola. Inclusive eu fiz uma live de última hora. Aqui faz parte como se fosse a área metropolitana de Madrid. Na verdade, Madrid tem um estatuto especial, é uma das muitas comunidades autônomas, né? Como se fossem os estados no Brasil, e é um estado pequeno, né? Uma região pequena, mas são mais de 6 milhões de habitantes. A maioria deles vivem ali em torno da capital. E aqui fica muito próximo de Madrid, são cerca de 30 quilômetros. Eu vim de trem, deu uns 40 minutos no trem regional, aqui chamado de Cercanias. Então muitos de vocês já viram um pouco da cidade no final de tarde. Porém, vocês irão ver algumas imagens muito legais que eu fiz aqui ao longo do dia nessa visita, nessa primeira visita aqui na cidade. Considere esse vídeo bastante despretensioso, muito carente de informações importantes que essa cidade possui, a quantidade de coisas que você encontra em Madrid, é difícil a gente mensurar. Mas se você tiver um dia livre, quiser ver outros ares, é uma opção muito interessante. Mais uma vez, recomendo o uso de transporte público. Então, a partir de Madrid, eu peguei um trem na estação de Atocha, que é a estação principal. Peguei um trem regional, chamado aqui de Cercanias. Belíssimo, né? Então, eu cheguei aqui em cerca de 40 minutos, como eu disse, a um preço módico de menos de 4 euros, 3 euros e 20 centavos, alguma coisa assim. E a viagem transcorre na maior tranquilidade. Então, chegando aqui, a gente encontra a cidade mais nova, a cidade mais contemporânea, porém andando cerca de 500, 600 metros, a gente já entra aqui. Essa parte histórica de Alcalá de Henares é algo que faz parte do Patrimônio Mundial da Unesco. Tem um peso aqui importante. É uma cidade que muitas vezes não é tão comentada pelo turismo sul-americano, porém o turismo europeu vem em massa aqui, muitos espanhóis também. Então, enquanto eu visitei a cidade numa segunda-feira, vi a cidade cheia. Eles têm uma movimentação turística aqui bastante considerável, bastante importante, o que é fenomenal para a cidade. A cidade nasce lá nos tempos romanos, como Complutum, é uma cidade que fazia parte do Império Romano. E aí, ao longo do tempo, a cidade também foi sofrendo outras dominações, como a dominação dos árabes. Algo que aconteceu também na região da Andaluzia, ocorreu aqui também. Então a cidade tem uma mescla, não tão forte como no sul da Espanha, mas tem muita coisa. Uma das coisas é o próprio nome da cidade, porque Alcalá, se a gente remonta aqui a origem da palavra, como vocês estão vendo em árabe, que eu não vou pronunciar logicamente, porque eu não tenho nenhuma condição para isso. E a partir dessa fortificação, isso, tá, depois que os romanos, depois da queda do Império Romano, tudo mais, esse local ficou meio abandonado, e os árabes chegaram aqui. Alcalá tem a ver com os árabes, Henares tem a ver com um rio que passa aqui. E a partir desse rio, a vida foi transcorrendo aqui. E aí a cidade também é muito conhecida por uma série de coisas. O nosso, digo, dos genoveses, né? O Cristóvão Colombo, ele queria fazer uma empreitada toda para as Américas, precisava de financiamento, os portugueses negaram, não sei quem negou, não sei quem assim, assado. E aí ele veio aqui para a cidade se encontrar com os reis católicos. E esse encontro ocorreu no final dos anos 1400, e ele foi pedir financiamento justamente para a empreitada que mudaria a história do mundo e, fundamentalmente, a história da própria Espanha. Esse encontro ocorreu justamente nesse local que vocês estão vendo, onde hoje é uma residência dos bispos. A cidade tem essa influência também muito grande com a igreja. Outra marca importante é que aqui nasceu Miguel de Cervantes, o pai praticamente da língua castelhana. A gente não precisa nem apresentar o Miguel de Cervantes, célebre autor de Dom Quixote de la Mancha, o Dom Quixote de la Mancha.
fundamental também nós falarmos de Quevedo, outro escritor importante, humanista, que estudou aqui e tem a sua obra reverenciada na língua espanhola, em diversas traduções, também passou aqui pela cidade. Deixa eu mostrar para vocês aqui um mapa, né, da cidade, para vocês verem que eu vou mostrar pouca coisa, na verdade. Então isso aqui é tudo que a gente pode encontrar aqui na cidade. Tem um longo parque aqui, olha, enorme. A cidade tem uma parte murada também. E aí, uma certa época, a cidade teve uma abertura para os estudos ligados à teologia e tal. Ao longo dos séculos, ela foi entrando cada vez mais nos quesitos científicos e humanistas, o que ajudou a desenvolver muito a cidade e a Espanha também. Então, hoje, a Universidade Complutense é uma das universidades mais requisitadas aqui da Europa, universidade extremamente respeitada, e a sede dela fica hoje em dia em Madrid, mas o seu lado mais histórico se encontra justamente aqui na cidade. Onde é possível realizar visitas guiadas e conhecer um pouco mais do interno desse local, que tem uma fachada belíssima que remonta ao Renascimento espanhol. Vale a pena passear aqui pela Calle Maior, que é uma rua toda cheia de pórticos, muito legal porque são pórticos mais baixos assim, e a gente pode ver aquela típica arquitetura espanhola com as varandas, a arte em ferro fundido, tudo muito espanhol, com diversos comércios, restaurantes, bares, padarias, né? Todas as delícias espanholas nós podemos encontrar aqui com grande excelência. Recomendo muito também uma esticada aqui para fazer uma incursão gastronômica, porque a Espanha é um dos lugares onde você vai comer melhor em todo o mundo, né? Então, cada cidade tem suas características, tem o seu jeito. Os espanhóis, como nós sempre falamos, gostam de comer em tapas, né, em porçõezinhas pequenas, e vão pegando uma coisa aqui, outra ali, e vai. E a socialização acontece. Outro lugar muito legal é esse local aqui onde estou gravando o vídeo para vocês. É a praça dedicada ao filho ilustre da cidade, Miguel de Cervantes. Uma praça gigantesca. Com certeza, se vocês visitarem essa cidade durante o meio da primavera e o verão, vocês vão ver aqui um corredor verde que se estende aqui na praça. Um teatro muito importante, que é o Teatro de Comédias, onde tem uma programação ativa ali. Eles recomendam que assistam um espetáculo aqui, porque se trata de um teatro muito tradicional na cidade. Então tem uma relação cultural importantíssima. E essa cidade que é universitária, como nós dissemos, estudantes do mundo inteiro passam por aqui. Eu vi aqui durante o almoço os estudantes comendo ali na marmitinha, socializando, sentados no gramado. É um ótimo local aqui para se fazer um curso, né? Afinal, são muitos cursos de pós-graduação, e essa cidade é totalmente conectada com Madrid. Ela é bastante agradável porque você tem lances aqui muito genuínos, assim. Você não tem aquele turismo de massa, é um turismo que respeita aqui as características da cidade, não tem nenhuma forçação, assim, sabe, de locais que tem cara de serem locais estritamente turísticos. Então, é uma cidade que guarda ainda características dos seus tempos passados e que acabam
contando pra gente tudo que aconteceu por aqui. Eu não entrei em nenhum local, a não ser algumas igrejas. Então tem museu para ser visitado, tem a Casa Natal do Miguel de Cervantes, tem a universidade, tem o teatro, tem outras coisas que eu vi por aí. Tem uma parte também exterior, com parques grandes, tem muita coisa legal. Ah, não falei das cegonhas? É porque eu tô tão encantado com elas. Pessoal, aqui conhecido como a cidade das cegonhas. Vocês estão vendo ali? Olha só o tamanho das cegonhas. Olha, só que na praça tem umas 10. São gigantescas, né? Elas fazem um som bastante peculiar. Um espetáculo à parte. Visitando agora na primavera, a gente pode ter contato com elas. É legal poder compartilhar esse tipo de coisa, mesmo que seja assim, de maneira tão simples. Tem outros materiais como as lives que nós lançamos sem aviso prévio, onde batemos um papo e tal, e depois esse material, depois de algumas horas, esse material se torna um material exclusivo aos membros que podem ver a qualquer momento. Mais um material exclusivo para os nossos membros apoiadores. Bom dia a todos! A cidade tem mais de 2.000 anos de história, pessoal. Então aqui sempre foi um cruzamento, né, de culturas. Quem é curioso sobre os pães aqui da Espanha, olha só. Tem a baguete, que eles chamam de barra. É um pimentão com queijo cremoso. E anchovas também. Olha eles no ar durante 48 horas. Depois mais um vídeo exclusivo, né? É um material que os membros podem acessar a qualquer momento, junto com outras dezenas de materiais. São mais de 100 materiais que nós temos disponíveis para os nossos membros, além de alguns que nunca foram lançados. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Muitíssimas graças. Tchau, pessoal.